Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de hoje. Eu sou Simone Pacanaro, gestora de comunicação e marketing da Fundação Abraham Kazinski, Colégio Barão de Mauá. Sejam muito bem-vindos, nossos funcionários, nossos professores, alunos, familiares, comunidade em geral e também os convidados do nosso convidado de hoje. A você que está aí nos prestigiando, esta é a semana Barão Você Mais Próximo. O projeto Barão Você Mais consiste em conteúdos, compartilhar com a comunidade conteúdos de desenvolvimento humano, emocional, para melhorar o seu bem-estar físico, social, emocional e contribuir com a sua prosperidade. Pessoal que está chegando aqui, já está dando um oi, boa noite. Boa noite, Sônia. Feliz aniversário, nossa coordenadora Sônia, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Feliz aniversário, Soninha. Nós, neste dia, queremos falar um pouquinho dicas para contribuir com a sua prosperidade. E nós receberemos, neste momento, um convidado super especial, que agradecemos desde já a presença. Ele é pós-graduado em neurociência, empreendedor, hipnólogo, palestrante, mentor, especializado em produtividade, é uma pessoa especialista em produtividade e mudança de comportamento. E ele vai trazer para nós, nesta noite, dicas para transformar uma ideia em realidade. Você tem uma ideia aí na sua cabeça que fica aqui, ó, batendo, e às vezes não sai daqui? Tem uma ideia que foi para o papel, mas que ainda não se concretizou? Então, esta live é para você. Vem conosco nesta noite, nosso querido André Atier. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Si. Deu certo aí? Estão me ouvindo? Certinho. Seja muito bem-vindo, André. Pô, obrigado. Super sorriso. Esteja bem-vindo aqui nesta noite. É uma honra, um privilégio aqui estar com vocês, Colégio Barão de Mauá. Pô, quando eu fui convidado, para mim é sempre uma alegria fazer palestras em colégios, em universidades, porque eu acho que o futuro do Brasil, o futuro do nosso país depende muito da educação. Então, eu sempre fico muito feliz em participar de eventos em colégios, eventos em faculdades, eventos com o público ligado à educação. Muito obrigado pelo convite. E, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é André Atier, como a Si falou já. E hoje eu vim falar sobre algo que, quando me chamaram para falar aqui no colégio, eu falei, putz, vamos fazer algo mais informal, não vamos ficar muito naquele negócio, né, palestra quadradinha, vamos deixar o pessoal interagir. Então, eu preparei algo aqui bem especial para vocês e tenho certeza que muitos vão começar a entender o funcionamento do nosso cérebro, que eu acho que isso que comanda a nossa vida e os nossos comportamentos. Muitas pessoas querem mudar algo nas suas vidas, querem melhorar financeiramente, pessoas querem melhorar a sua saúde, querem melhorar seus relacionamentos, mas a maioria delas acaba desistindo e fracassando no meio do caminho. Talvez você já tenha vivido alguma situação parecida, talvez você já tenha iniciado aqueles cursos de inglês, você querendo melhorar sua fluência numa língua estrangeira, já tenha iniciado aqueles cursos de inglês e tenha parado, desistido no meio do caminho. Ou talvez você, querendo melhorar sua saúde, já tenha se matriculado, né, naquelas academias e depois de um mês nunca mais pisou naquela academia, tendo inclusive gastado dinheiro. O dinheiro vai ficar lá. Inclusive, nas academias, tem uma estatística falando que 60% a 70% das pessoas pagam academia e não vão. Olha que incrível. Tá? Ou mesmo... E o problema de tudo isso,
O problema é que as pessoas começam com essa ideia, né? Porque tudo na nossa vida começa com uma ideia. Quando você decide melhorar financeiramente, você começou com uma ideia. Quando você decide comprar um carro, você começa com uma ideia. Quando você decide comprar uma casa, começou com uma ideia. Quando você decide emagrecer, começou com uma ideia. Ou quando você decide empreender, começa com uma ideia. E como que a gente consegue manter essa ideia até que ela se torne realidade? Esse que é o grande problema. E as pessoas vão desistindo, vão fracassando no meio do caminho. E isso causa uma angústia, uma frustração, que faz com que as pessoas, muitas vezes, acabem desistindo das suas ideias. Por que que as crianças, que têm tantas ideias, né, têm a mente tão aberta, acabam muitas vezes deixando aquelas ideias no campo da infância? As crianças sonham com aqueles castelos maravilhosos, com aqueles carros maravilhosos, mas tudo aquilo acaba ficando lá. E esse é o problema. O homem, quando decidiu ir para a Lua, começou também com uma ideia. E aí que está o problema. As pessoas não conseguem transformar aquela ideia, não conseguem tirar aquela ideia do papel. Essa ideia não sai do papel. E faz isso causa, como eu disse, frustração, causa angústia, causa muita tristeza nas pessoas. E o pior de tudo é que a ideia, quando ela não é transformada em realidade, acontece muitas vezes que as pessoas começam a fazer coisas que não estão nem relacionadas com aquela ideia. E a vida dessas pessoas muitas vezes fica tão turbulenta que elas acabam não tendo tempo para dedicarem para o que importa para elas, para dedicarem as suas ideias. E as pessoas começam a fazer coisas que não tem nada a ver com o que elas querem. E muitas dizem que não tem tempo de fazer isso, não tem tempo de fazer aquilo, não tem oportunidade. Mas, na verdade, o que falta é outra coisa. O que falta é prioridade. Olha, uma vez eu além de tudo, né, além de ser pós-graduado em neurociência, trabalhar com hipnose há muito tempo, eu sou um apaixonado pelo estudo da mente e do cérebro humano. Eu comecei lá atrás, quando eu saí do colegial, a época era colegial, né? Eu prestei engenharia. Passei na faculdade de engenharia, 3 anos, eu cursei 3 anos de engenharia e acabei largando no terceiro ano para ir atrás de um sonho que eu tinha, que era de ser policial militar. Eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, foi onde eu a minha graduação, tá? E por 23 anos eu servi na Polícia Militar. Aprendi muito na Polícia Militar, só que é uma instituição que você tem que dedicar muito tempo. Muito tempo. Você dedica a sua vida, muitas vezes, para as pessoas, para salvar vidas de pessoas que muitas vezes você não conhece, com amor e carinho. Você tem que dedicar aquele tempo para aquele negócio, para aquele trabalho. E numa dessas vezes que eu estava lá, eu tinha que fazer um planejamento, na verdade, para um policiamento que ia acontecer. E minha filha havia nascido fazia uns 5 anos, e aí eu acabei deixando esse planejamento fui procrastinando, e deixei esse planejamento para depois. E o que aconteceu? Eu tinha que entregar esse planejamento na segunda, chegou sexta-feira, eu não tinha feito ainda. O que eu fiz? Levei para casa, lógico. Vamos lá fazer em casa. E aí trouxe para casa, passou o sábado, procrastinando, deixei para o domingo, para o último dia. E aí tô lá, acordei domingo, pato no computador, fazendo. E aí o que acontece? A minha filha levanta, sai do quarto, vem falar comigo. Papai, vamos no parque? Eu falei, putz, filha, eu não consigo, e hoje porque eu tenho um trabalho para fazer e eu vou entregar amanhã. Eu tenho que entregar amanhã, então o papai está ocupado hoje. Ela fala, pai, vamos no parque, vai. Eu falei, filha, hoje não dá. Pede para sua mãe lá, pede para sua mãe
que aí ela te leva hoje e eu vou outro dia com você. Aí ela falou, pai, mas eu queria ir com você. Isso aí já foi um primeiro baque que eu senti. Eu queria ir com você. Eu não tinha tempo e eu não conseguia aquele dia. E aí o que eu fiz? Falei, não, filha, vamos fazer o seguinte. Você vai hoje com a mamãe. Semana que vem eu vou com você. A gente vai no parque, faz o que você quiser lá. A gente vai lá no parque e curte juntos, tá bom? Ela falou, papai, tá bom. Aí ela saiu daqui da sala, foi lá pro quarto e fechou a porta. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, putz. Aí eu voltei, falei, deixa eu falar com ela de novo. Fui lá, bati na porta, falei, filha, não fica triste. O papai vai com você semana que vem, tá bom? Eu prometo. Ela falou, tá bom, papai, mas o problema é que você já tinha falado isso pra mim na semana passada. Quando ela falou isso, eu simplesmente parei. Primeiro, que eu não lembrava o que eu tinha falado. E segundo, eu estava perdendo a confiança de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu não estava dedicando o tempo que eu precisava dedicar para ela, um tempo de qualidade. Eu não estava priorizando o que era importante para mim. E com muitas pessoas acontece isso. Com muitas pessoas. Na nossa vida a gente tem que ter prioridades. Mas André, por que acontece tudo isso? Por que a maioria das pessoas não consegue realmente priorizar o que é prioritário? E por que a gente toma essas decisões e acaba influenciando no nosso futuro, né? Por que tudo isso acontece? Para que você entenda esse funcionamento, como funciona o nosso comportamento, é primordial que você entenda o funcionamento do nosso cérebro. É primordial. Nós temos dois sistemas cerebrais, um automático e um controlado. Daniel Kahneman, em 2002, foi a primeira pessoa que trouxe isso a debate público. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel em 2002. Sistema controlado e automático. Então, entenda o seguinte. Existe uma parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, pelo autocontrole, que é a sua parte consciente, vamos assim dizer. O problema é que ela gasta muita energia, tudo bem. Mas existe uma parte, que é o seu sistema automático, que realmente é o herói do seu cérebro, que comanda o seu corpo, o seu comportamento e sua vida. Esse sistema automático, ele realmente trabalha no automático, ele gasta pouca energia. E ele funciona como um filtro. Aliás, imagina nesse momento. Olha, a função principal do nosso sistema automático é nos deixar vivo. É isso que o nosso sistema automático está aqui para nos deixar vivo. Só que o que ele faz? Imagina que nesse momento vocês estão focados aqui na palestra, mas estão chegando informações pelos seus 5 sentidos. Estão chegando informações. Tato, olfato, paladar, estão chegando informações visuais. Só que o que acontece que está fazendo o seu cérebro? O que ele faz de forma magnífica? Ele filtra essas informações e traz para o seu foco o que é relevante para você, só que ele descarta todo o resto. Ele manda todo o resto embora, antes de chegar na sua consciência. Antes de chegar na sua consciência, o seu cérebro está descartando todo o resto. Estima-se que você receba 11 milhões de bits de informações por segundo. De bits por segundo de informações. 11 milhões você recebe. Quantas você processa? Quantas chegam à sua consciência? 40. 40 bits, não é 40 mil, não é 40, é 40 bits. É muito pouco. E o seu cérebro filtra isso automaticamente. Mas, André, não é possível que isso aconteça, que eu não perceba. Ele traz para o seu foco o que é relevante, só que ele está filtrando automático.
É o mesmo exemplo que eu falo assim, é o seguinte, quando você decide comprar um carro de uma marca e modelo X de cor Y, quando você sai para a rua, parece que você só vê esses carros. Não é que você só vê, não é que tem mais carros desse modelo, não. É porque o seu cérebro está trazendo para o seu foco, para a sua percepção, para a sua consciência, o que é relevante para você. Quando você decide comprar um carro de determinado modelo e cor e marca, o seu cérebro sabe que aquilo é relevante e traz para o seu foco. Mas antes tinha carro, do mesmo número de carros e eu não percebia? É. Por isso que na neurociência fala-se que nós não somos animais predominantemente racionais. Nós temos grande influência do nosso subconsciente. E tudo isso influencia na nossa tomada de decisão. Tudo isso que eu estou falando. Imagina que o seu sistema automático, ele é como se fosse um filtro de spam, para que vocês entendam. Um filtro de spam, tá? Então, o filtro de spam, ele tem determinadas regras que ele manda ou o e-mail para o spam, ou o e-mail ele vai para a sua caixa de entrada. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele tem determinadas regras aqui, são vieses, são heurísticas, que ele segue. Então, ele vai trazer para a sua consciência, para o seu foco, algumas informações que sejam relevantes e vai descartar todo o resto. Muitas vezes, e aí que está o problema, muitas vezes vai para o spam e-mails que você quer. E o problema no nosso cérebro qualquer, muitas vezes ele está eliminando coisas que fariam você enxergar o mundo de uma forma diferente. Por isso, nós não vivenciamos o mundo como ele realmente é. Nós vivenciamos uma versão simplificada, editada desse mundo. E o nosso cérebro filtra automaticamente. Esses dias eu estava, antes dessa pandemia, eu estava dando uma carona para minha mãe, e eu estava dirigindo o carro, e eu estava pensando nos projetos, eu estava ocupado com um projeto que eu tinha, eu estava pensando nesse projeto e tal, e aí minha mãe falando comigo, André, como que você tá? Como tá tudo bem lá? O que você tá precisando? Tá precisando de alguma coisa? Papapá, né? Mãe, fazia tempo que eu não a via, e minha mãe é maravilhosa, né? Ela começou a perguntar muitas coisas lá, tipo, sabe, coisa de mãe, né? Tá precisando comer? Precisa de alguma coisa lá? E aí, eu vi que em determinado momento, eu lá no carro dirigindo, ela parou de falar. Achei até estranho. Aí eu olhei para ela estava chorando. Falei, mãe, o que foi que está acontecendo? Ela falou, não, André, é que eu comecei a ouvir a música e me emocionei. Música? O rádio estava ligado, eu não tinha percebido a música, não era relevante para mim, meu cérebro havia filtrado, e depois, quando ela falou, trouxe para minha consciência, e quando eu percebi, era uma música do Roberto Carlos, e ela era apaixonada pelo Roberto Carlos. E ela se emocionou. Por quê? Trouxe memórias, recordações, isso aqui é um outro assunto. Mas para que vocês entendam, eu não estava percebendo a música de forma alguma. Meu cérebro estava filtrando essas informações. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Tem coisas aí, Si? André, uma pergunta. Você falou dessa percepção de prestar atenção no outro, né? O outro está chorando, a gente nem percebeu que tinha uma música tocando. Tem uma pergunta para você. As pessoas estão prestando menos atenção na vida? Excelente pergunta. Sim, o que acontece? Não é que as pessoas estão prestando menos atenção na vida. As pessoas, na verdade, elas estão, talvez, percebendo agora, com essa época de... O que aconteceu com essa pandemia? Nós tivemos que mudar um pouco a nossa percepção, muitas vezes, de mundo. Coisas que nós não prestávamos atenção, nós passamos a prestar atenção. Trouxe à nossa consciência alguns valores que muitas vezes estavam escondidos. E fez, consequentemente, que as pessoas prestassem um pouco mais de atenção nesse valor vida. Nesse valor vida. Tá? Então, o que acontece? Essa percepção, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma.
Aquele exemplo lá da minha mãe, no carro, ela estava ouvindo, mas de forma nítida a música. E eu não percebi. Só que tudo isso que não nos chega na nossa percepção, que não nos chega aqui, que é filtrado, faz com que a gente enxergue o mundo de outra forma. Faz que nós enxerguemos o mundo de uma outra forma. E aí, o que acontece? Talvez as pessoas estejam dando prioridade para outras coisas agora, nesse momento, que não dariam se não tivesse nesse momento de pandemia. Eu trabalho para que vocês tenham ideia, eu trabalho com hipnose, e tenho, inclusive, eu palestro muito, vamos fazer assim, eu palestro ainda porque eu estou fazendo algumas palestras online, mas eu sempre palestrei muito nos palcos. Se você pensar num palestrante, você vai imaginar o palco. Eu tenho um show de hipnose cômica há 5 anos em cartaz aqui em São Paulo, 5 anos, todo final de semana que eu apresentava até antes da pandemia, todo final de semana. Veio a pandemia, quebrou minhas palestras e quebrou meu show. Na primeiro mês de pandemia, eu não tive... entrou R$0 de palestra e R$0 de show. Zero. Não tive nada. Foi um baque para mim. Foi um baque. Eu tive que começar a perceber o mundo de uma outra forma. Você tem que se adaptar. Isso aí se chama antifragilidade. É um nome dado por Taleb. Não é o que eu vou falar hoje na palestra, mas nós podemos depois marcar algo para falar sobre isso. Mas o que é isso? Nesse momento de crise, você tem que se reinventar. Eu sempre fiz palestras, eu sempre fiz os shows. Há 5 anos eu estava levando minha vida assim, dessa forma, desde que depois de um tempo, eu não sei se eu falei para vocês, eu estava na Polícia Militar e depois de 23 anos eu larguei a polícia para me dedicar exclusivamente a palestras e aos shows e à hipnose, tá? Então essa é um pouco da história da minha vida. E aí, putz, e agora? O que eu vou fazer? E aí você tem que se reinventar, né? Eu comecei a perceber o mundo de uma outra forma. Você tem que... Coisas que estavam no papel, que muitas vezes, vou fazer um curso online, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que estavam no papel, eu acabei tendo que tirar do papel, enxergar de uma outra forma. Minhas prioridades mudaram. Elas mudam. Por quê? Porque veio uma crise. A gente nunca pode culpar o que a gente está vivendo agora em fatores externos. Tá? Mas você tem que utilizar os seus recursos para se adaptar ao que está acontecendo. Então você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Só que o problema é esse. Como nós somos muito influenciados pela essa nossa parte automática, como nós percebemos automaticamente, a nossa percepção de realidade é automática. Como nós percebemos automaticamente, a decisão que você toma hoje, que vai influenciar quem você vai ser daqui 5, 10, 15 anos, ela, de certa forma, ela é influenciada pelo seu subconsciente. Ela é influenciada pelas suas emoções, e suas emoções são automáticas. E eu quero mostrar aqui para vocês agora, de uma forma simples e fácil, tudo isso que eu falei, como funciona o nosso cérebro. Entende? Isso que eu vou falar é muito importante e muito fácil de você entender. Imagine o nosso cérebro sendo um elefante. Um elefante. Tá bom? Eu vou prosseguindo aqui. Vamos embora. Imagina o cérebro sendo um elefante aqui, tá? Então, o nosso lado emocional, nosso sistema automático, vamos assim dizer, é o seu elefante. Todos temos esse elefante aí. E o nosso sistema controlado, o nosso lado racional, é o domador em cima do elefante. Imagina o domador lá em cima do elefante. Pá, tô lá em cima do elefante. Quando o elefante e o domador querem ir para o mesmo lado, tá tudo lindo, tá maravilhoso. Por quê? Porque eles estão caminhando pelo mesmo caminho. Estão caminhando pela mesma trilha. Tá tudo bem.
O problema começa a surgir quando o seu domador quer ir para um lado e o elefante para o outro. E aí começam a surgir os problemas. Por quê? Porque, André, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você queira emagrecer. Só que quer emagrecer. Tá? Você está levando uma determinada vida, de repente você decidiu emagrecer. Seu elefante está indo para um caminho, o domador está indo para o mesmo. Só que aí o seu domador, que é o seu lado racional, surgiu a ideia. Pá! Tem que emagrecer. Seu domador quer tomar outro caminho. E seu elefante quer ir para lá. E aí tudo bem. Aí o domador no começo começa a puxar o elefante. Vem elefante, vem para cá. E aí começa a levar o elefante para o caminho dele. Vem, vamos que agora a gente tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física, vamos embora. E aí o elefante quer ir para um lado, deixa eu ver aqui a câmera, para um lado e o domador quer ir para o outro. E aí, só que aí o domador vai puxando o elefante. Vem, 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 vai puxando. Só que chega um determinado momento, pessoal, que o domador perde a força. O domador não tem a capacidade de aguentar tanto tempo um elefante de 4 toneladas. E aí o domador vai puxando, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, tá na dieta, tá na atividade física. Aí chega em determinado momento, o domador cansa. Não aguenta. Aí se entrega pro elefante. O que o elefante faz? Ele volta pro caminho que ele queria. Ele volta pro caminho que ele sabia. Só que esse caminho do elefante que ele toma, e você volta aos antigos hábitos. Tá? Só que esse caminho que o elefante faz, o caminho que o seu elefante está fazendo hoje, se você está vivendo no automático, nós vivemos no automático, nós vivemos, como que eu posso falar, no caminho do elefante. Esse caminho que o elefante toma não foi programado por você, não foi você que criou esse caminho do elefante, não foi você. Esse caminho foi criado na sua infância, pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus amigos, tudo que você viu, sentiu, ouviu na sua infância, todas as suas experiências de vida, domaram esse elefante sem que você tomasse consciência. Principalmente dos 0 aos 8 anos, tudo que você ouviu naquela época está aí armazenado e formou um caminho para o elefante tomar. Esse caminho que o elefante toma não foi feito por você, não foi programado por você. E aí agora que você está consciente das coisas, está consciente das coisas que você quer, fica mais difícil você domar o elefante. Fica mais difícil você domar o seu elefante. Por quê? A sua força de vontade, a força do domador, ela é limitada. Se você se basear na sua força de vontade, você não vai mudar algo em sua vida. Porque ela é limitada. Uma hora o seu domador vai cansar. E quando o domador cansar, se você não tiver conversado com o seu elefante, olha, elefante, se você não tiver já domado esse elefante, ele vai tomar o caminho que ele conhece. Ele vai voltar aos antigos hábitos. E por isso que as pessoas não conseguem mudar de uma forma definitiva. Chega no meio do caminho, as pessoas travam, as pessoas desistem. O elefante trava, o elefante para, o elefante volta para o caminho antigo. E aí, mais uma vez, reforça as crenças, as experiências do elefante. Se você teve uma experiência na sua vida, na sua infância, ruim, e você tem outra experiência, você acaba não conseguindo ter uma experiência boa no decorrer da sua vida, você vai reforçando aquele caminho do elefante e vai deixando o elefante cada vez mais forte. Fala, Si. Eu estou maravilhada com esta metáfora do elefante domador, porque acredito que as metáforas, as histórias, elas causam maior impacto no nosso cérebro para a gente poder refletir. Só um comentário da Rosana aqui no estúdio, falando o seguinte: puxa vida, o meu domador, ele quer ir para a academia, mas o meu elefante corre para a padaria. Então, nós temos aqui nos nossos telespectadores, né? Muitas vezes o domador quer ir para a academia e o elefante para a padaria. O domador quer ir para aprender uma segunda língua e o elefante quer ficar na inércia. Nós estamos muito curiosas com quais as dicas que nós podemos ter para trabalhar, né, isso de uma forma mais amena.
Porque nós vemos isso, André. As pessoas, elas começam um projeto. Eu costumo dizer isso, que é o projeto de Natal, né? A pessoa fala assim, eu vou comer tudo no Natal, vou comer tudo no Ano Novo, porque em janeiro começa a dieta. Aí a pessoa compra as roupas elegantes de academia, ela compra as proteínas, as vitaminas, e ela começa. E vai, e posta foto no Facebook. Opa, agora eu tô lá, tô firme e forte. Não dura um mês, né? Então, esta briga gera um cansaço absurdo. A pessoa começa uma língua em várias escolas e para. Ela começa um projeto que não termina. Ela tem várias ideias, muitas ideias e poucas acabativas. Isso. Nós estamos curiosos, eu estou curiosa para entender como que o ser humano pode tomar essa condição de domador, né, domar o seu elefante e ter uma jornada mais amena. Você falou tudo, Simone. Putz, obrigado. O segredo nosso é domar esse elefante. Quando você consegue domar o seu elefante, você domando o seu elefante... Segura, elefante! Eu tô do rodeio aqui, ó, o Murilo, lá de Piracicaba. Murilo organiza rodeio. Essa é pra você, Murilo. Segura, elefante! Ó, o elefante... E aí que tá o problema, esse que é o problema. As pessoas, elas tentam a mudança somente apostando na força de vontade, em agir, e esquecem do seu elefante. A vontade hoje de que você tem de mudar, que você tem de ir para a academia, é real. Só que a sua vontade, daqui um mês, não vai ser a mesma vontade. Aquela vontade que você tinha ficou no passado. E o seu elefante é o quê? É o lado emocional. As nossas vontades são baseadas nas nossas emoções. As nossas emoções são automáticas. Então, André, e agora, como que eu consigo domar esse elefante? Como que eu consigo domar esse elefante? Põe na cabeça o seguinte, ó, e aí a gente vai voltar um pouquinho só na nossa evolução. O nosso elefante é o nosso cérebro primitivo. Vamos falar assim, tá? É o lado emocional, mas é o nosso cérebro primitivo. O homem, quando vivia na savana africana, há milhões de anos atrás, nós éramos a base da cadeia alimentar. Tudo queria ser alimentado do homem. Tudo. Era o leão, o tigre, a cobra, tudo. E nós passamos, com o decorrer da evolução, para o topo da cadeia alimentar. Hoje, nós não tem ninguém que queira se alimentar dos homens. Não tem. Nós passamos para o topo. Só que quando nós éramos a base, o nosso cérebro, ele foi configurado, vamos assim dizer, nosso elefante foi configurado para o seguinte, ó. É o seguinte, não vamos gastar energia. Não gasta energia, porque a gente precisa de energia só para 3 coisas. A gente não sabe se vai encontrar alimento aqui. Então, guarda energia para procurar alimento. A gente não sabe quando vai surgir um leão, um tigre por aqui. Então, guarda energia, para se a gente precisar enfrentar esse leão, esse tigre, para lutar ou fugir dele. E guarda essa energia, porque a gente precisa procriar, a gente precisa reproduzir. Guarda essa energia para reprodução. O seu elefante, o seu que está aí, o nosso elefante, ele só quer gastar energia com isso. Para procurar energia, para procurar alimentação, para se defender de ameaças ou para reproduzir, tá? Só que aquele cérebro lá da savana africana, do Homo sapiens, o cérebro primitivo, evoluiu até hoje. Só que hoje não tem leão, não tem tigre para atacar a gente não precisa procurar comida, não precisa guardar energia para procurar comida, a comida está vindo para a gente. Só que a gente herdou tudo isso. Vem na nossa programação, vem junto. E como, André, então, que a gente consegue domar esse elefante para que a gente consiga, de certa forma, caminhar, fazer com que ele caminhe como a gente quer, na verdade. Primeiro de tudo, ó, na verdade, são 4 pontos que eu vou falar para vocês, tá? 4 pontos para que você consiga domar o seu elefante. Primeiro ponto.
Você tem que criar uma identidade para você. Criar a identidade que você quer. Criar uma realidade para você. De forma consciente. De forma consciente. Como eu disse para você, não sei se eu comentei aqui, agora eu fiz uma live antes da palestra, mas se eu não comentei, eu vou falar agora, ó. O que é criar essa identidade? Quando você decidir emagrecer, você falar para si mesmo ou para si mesma que você é uma pessoa saudável. Que você é uma pessoa que tem um corpo. Você é essa pessoa. Algumas pessoas que vêm me procurar, que querendo emagrecer, procurar hipnose, querendo emagrecer, já tentaram várias vezes, tem aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. E aí, a primeira pergunta que eu falo, quando você emagreceu a primeira vez, o que você fez com as suas roupas que ficaram largas? Muitas delas falam o seguinte, eu guardei, porque se eu engordasse de novo... Cadê? Você só mudou o seu comportamento. Se você só mudar o seu comportamento, você não muda o seu elefante, você só mudou o seu domador. Você levou o seu elefante por um tempo, e depois, por que ele voltou ao caminho antigo? Porque você não mudou sua identidade. Você tem que falar para o seu elefante, a partir de hoje, eu sou tal pessoa. A partir de hoje, eu sou um maratonista. Se você pretende fazer uma maratona, a partir de hoje, eu sou um maratonista. Muda, cria essa identidade para você. E olha que incrível. Existe um estudo científico feito com camareiras, com algumas camareiras lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi esse estudo científico. Eles queriam avaliar, as camareiras estavam com excesso de peso, mas eles queriam verificar por quê, porque era meio incongruente isso. Porque as camareiras, elas arrumam de 10 a 15 quartos por dia, e cada quarto dura de 20 a 30 minutos para elas arrumarem. De certa forma, elas estão praticando atividade física durante o trabalho inteiro delas. E por que muitas delas não estavam engordando, aconteceu, tá me ouvindo aqui? Ah, o elefante. O elefante, aí, ó. Ó, esse é o nosso cérebro, pessoal, ó. Guarda essa imagem. Esse é o nosso cérebro. Eu tenho um computador aqui também, ó, leão, ó. Perfeito. Aqui nós temos uma bicharada, porque aqui nós somos lúdicos. Muito bom. Lúdico ajuda a ensinar, né? O processo de ensino e aprendizagem. Então, nós temos a bicharada aqui, pessoal. Coloca aí, por favor, na tela, qual que é a cor do seu elefante? Boa! No cérebro, né? Desculpa, vou pedir licença para você, André. Pessoal, no nosso cérebro, essas conexões de imagem, elas são muito importantes. A imagem que a gente cria. Se eu quero ter uma coisa, eu coloco essa imagem na minha geladeira e aquilo fica me causando uma lembrança. Então, vamos trazer isso para o lúdico, para a gente interagir? Imagina o seu elefante. Tem gente aí que tem um elefantinho doce, tem gente que tem elefante marrento, tem gente que tem um elefante, né, voraz. Tem gente que tem um elefante meio bobo. Como que é o elefante aí? Olha, o André, ele é humorista também, ele é hipnólogo, ele está fazendo as caras e bocas. Então, vamos lá, André. Tem gente que tem um elefante amoroso, carinhoso. Tem gente que tem um elefante bravo. Olha lá. Tem gente que tem um elefante raivoso. Tem gente que tem um elefante meigo. Qual é a parte do elefante? Coloca aí, que está bem interessante. Pode continuar, André, eu estou anotando tudo aqui. Adorei a ideia de criar uma identidade para você. Porque muitas vezes, André, o cérebro, ele segue para o negativo, né? A pessoa faz uma viagem e ela está na estrada, e ao invés dela olhar aquela árvore linda, nossa, que interessante esse carro que eu nunca vi na vida, que carro é esse? A pessoa vai falando, vai ter uma blitz bem ali na frente, ó, cuidado com a blitz. Ela está focada no negativo, né? Ela quer passar por um processo de mudança e a mente ainda está no negativo, né? Eu costumo brincar até que isso é questão cultural também. Nos Estados Unidos, as canções de ninar, eu sou professora de inglês, elas falam sobre Star, Bright, Diamond.
Então, as pessoas aprendem a falar sobre que elas são estrelas, que elas são empoderadas. Você vem para o Brasil, não desmerecendo a nossa canção de Ninar, mas é boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, né? Ou então você tem aí outras questões, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, ensina você Bicho papão sai de cima do telhado, né? Isso, né? E eu atirei o pau no gato é assim, você ferra a sua vida e ferra a do outro. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, né? Então, é muito interessante essa conexão. Então, você falou que a gente cria, num primeiro momento, a identidade pra gente. Fantástico. Qual seria a segunda dica? A segunda dica, vamos lá. Você criou a identidade para você. A segunda dica que a gente pode falar é o seguinte: você tem que definir para onde você quer chegar, definir o seu destino. Tá, agora eu criei minha identidade. Quero ser um maratonista, quero ter um corpo X, eu quero ser uma pessoa saudável. Tá bom, o que você quer para você então agora? O seu destino daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você tem que definir isso de forma muito clara para o seu cérebro. Clara. Por quê? Para o domador saber onde vai levar o elefante. O elefante, ele tem o caminho que ele faz. Ele já tem o caminho dele. Ele não precisa se preocupar. Agora, se o domador não sabe onde quer chegar, se o domador não sabe onde quer ir, o elefante vai levar o domador. A sua vida está sendo levada automaticamente. Então, o que acontece? Você tem que ter isso aí muito claro para você, muito nítido, onde que o domador tem que chegar. As pessoas fazem aquela analogia com o GPS, né? Você tem que colocar o seu destino, mas isso é muito real. Eu falo, o domador tem que saber onde tem que levar o elefante. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, você cria a sua identidade. O segundo, você coloca realmente onde você quer, qual que é o destino que você quer levar o seu elefante. Terceira dica que eu dou, terceiro ponto que a gente tem que focar. Você tem que focar no seu processo. Por quê? A partir do momento que você definiu o seu destino, esquece ele. Ele está definido. Você vai trazer ele para o seu presente. Seu destino está lá no futuro. Agora traz tudo para o presente. O que você precisa fazer hoje para você alcançar aquele resultado? É aqui que você tem que focar. O seu foco tem que estar aqui. Porque é aqui que você começa a levar o seu elefante para aquele caminho. Você não pode falar para o elefante, ó, elefante, a gente vai andar 200 quilômetros aqui, tá bom? O elefante vai falar, tá bom. Chega no segundo quilômetro, ele para. Segundo quilômetro, ele vai parar. E você não vai tirar o elefante de lá. Então, você tem que trazer para o presente, por quê? Para o seu elefante ficar tranquilo. Vamos lá, elefante. Vem cá. Vamos fazer isso agora. Pá. É aqui que você tem que focar. Vamos andar para esse lado um pouquinho. Dá um passinho para esse outro caminho aqui. O elefante não conhece o caminho. É desconhecido para o elefante. É um caminho novo. Você tem que ir com calma, com cautela no elefante. Tá? Esse é o terceiro ponto. Aliás, falando da identidade, como eu disse que eu faço hipnose, que eu sou hipnólogo, quando você vai criar sua identidade, quando você está lá na sua identidade, a hipnose ela é transformadora lá, naquele momento. Você consegue conversar direto com o seu elefante. Para resumir, para que vocês entendam o que é a hipnose, é um processo em que você consegue conversar com o seu elefante de uma forma clara, que ele entenda. Você conversa na língua dele. E você faz essa criação dessa identidade com a hipnose. Tá? Então, segundo, você definiu o destino. E o terceiro ponto, você focar no processo. Você focar no passo a passo, para você ir levando o elefante devagarzinho no caminho que ele quer, que você quer, que o domador quer, tá? Só que vai chegar um determinado momento, aí que está o segredo, vai chegar um determinado momento que o seu elefante vai travar. Esse é o momento que as pessoas desistem. E por que o elefante trava? Por dois motivos. Primeiro, você pode ter muitas opções para tomar. Quando você tem muitas opções a seguir, o seu elefante trava. Se o seu domador não sabe para onde ir, o seu elefante vai travar. Então, se você não definir o que você hoje tem que fazer,
o seu elefante vai travar, ele não vai fazer. Ele não vai fazer o que ele não sabe. Então, por isso, você tem que ter muito claro o que você quer fazer. Muitas opções travam o elefante. Um estudo científico foi feito em relação a isso. Em que colocaram num supermercado 6 geleias para as pessoas escolherem, depois elas iam comprar a geleia que elas queriam. E no outro dia colocaram 24 geleias para as pessoas experimentarem e depois elas escolhiam qual que elas queriam. Num dia colocaram 6 e no outro dia 24. No dia que colocaram 6, a compra das geleias foi muito maior do que no dia que colocaram 24. Por quê? Por quê? A indecisão faz as pessoas travarem, faz as pessoas agirem no status quo, faz as pessoas não partirem para ação. No dia que tinha 6, vou escolher essa. Pá, no dia que tinha 24, putz, tem essa gostosa, não sei qual que vou levar, não leva. Então, primeiro, seu elefante, se você está travado em determinado momento da vida, são por esses 2 motivos. Ou seu elefante ou você está com muitas opções, você não sabe para onde ir, e aí você tem que definir. E o segundo ponto que o elefante trava é que ele está vendo um obstáculo muito grande na frente. Por exemplo, se você tem um TCC, você tem um projeto para fazer, você quer correr uma maratona. Se você fala isso para o elefante, ele não vai. Não vai. E tem um dia, por exemplo, que você está treinando, por exemplo, todos os dias, 1 hora por dia. 1 hora. O elefante vai chegar um dia cansado, vai chegar, hoje eu não quero. E o que você tem que fazer? Por quê? Aquela 1 hora, naquele dia, está muito grande para o elefante. Está muito grande, é um obstáculo muito grande. O que você tem que fazer? Diminuir o obstáculo. Em vez de 1 hora, corre 20, 10 minutos, o que seja, mas vai. Faz o elefante dar um passo, não trava ele. Não trava o elefante. Faz ele dar um passo. Se está muito grande, putz, estou com preguiça. E não menospreze a preguiça. Ela vai aparecer um dia na sua jornada. Ela vai aparecer. Por isso você tem que ter estratégias para lidar com essa preguiça. Então tá lá, tô indo todo dia 1 hora, tá legal, mas um dia o elefante vai cansar. Tá, putz, não, já tô de saco cheio disso aí. Aí ele vai tentar ir, o domador vai tentar puxar, o elefante não vai. O que você faz? O obstáculo tá muito grande, diminui o obstáculo pro elefante. Tá bom, elefante, você não quer 1 hora? Vamos 10 minutos, vamos 15 minutos. Os 10 minutos vão adiantar para sua atividade física, para o seu físico? Talvez não, mas para sua mente vai adiantar. Para o seu elefante, para você convencer o seu elefante que quem manda é o domador, é você, isso vai adiantar. Porque a partir do momento que você cria um novo caminho para o elefante, são criadas novas conexões neuronais e você tem que ir reforçando essas conexões. Se você faz o que o elefante quer, que ele não vai querer gastar energia lá, você não está reforçando essas conexões. Então, 2 motivos que o elefante pode travar. Primeiro, tem muitas opções. E segundo, o obstáculo está muito grande. Então, aí você diminui os obstáculos. Tá? E o último ponto que eu queria deixar aqui, 4º ponto, é a coragem. A coragem, pessoal, não é a ausência de medo. As pessoas acham que eu tenho coragem, é ausência de medo, não tenho que ter medo, tal. Não, não é nada disso. A coragem é você saber lidar com medo. É você agir mesmo com medo, porque o medo é uma emoção. E a emoção, ela é automática. Você não controla as suas emoções. Elas surgem automaticamente. O que você controla são os seus comportamentos. Como você vai agir diante daquela emoção. A emoção, ela surge automaticamente. Isso é instintivo. Se você ouvir um barulho alto, você toma um susto. Pá! Vem o medo. Seu corpo fica alerta. Se você está no mar, sentiu alguma coisa na perna, opa, vai para o lado. Por quê? O medo, ele vem. A emoção, ela vem, ela é instintiva. E faz você reagir de forma automática. Diante dessa reação, você tem que saber como agir. Então, a coragem que eu deixo por último aqui é a coragem de você dar o primeiro passo para a sua mudança. Essa é a coragem que você precisa enfrentar. Essa é a coragem que você precisa para mudar e transformar a sua vida. Tá bom? Sensacional. André, nós temos um cenário aqui. Nós temos um comentário
de uma artesã. Ela é uma senhora que durante a vida toda ela se dedicou a cuidar dos filhos. Uma pessoa muito talentosa que gostaria de iniciar os seus empreendimentos na área de gastronomia. E ela faz uma pergunta, né? Depois de tanto tempo cuidando dos filhos, se dedicando à família, com esse senso de que eu não realizei os meus sonhos durante a vida, porque me dediquei à minha família, como dar este primeiro passo para enfrentar este obstáculo? Primeiro de tudo, que linda essa pergunta. Primeiro de tudo, olha o que acontece, olha o que acontece. O que está acontecendo aí? O seu elefante está travado. Ele está com medo de começar. Ele está com medo, porque ele não sabe o que vai enfrentar. Ele não conhece, é algo desconhecido para o seu elefante. O que ele conhece é cuidar da família. O elefante acostumou com isso, ele sabe só isso. O primeiro ponto é você realmente se sentir essa artesã. Você criar essa identidade que você é uma que é gastronomia, né? Que você é uma cozinheira, uma chefe de cozinha. Você internalizar isso. Não importa a idade. Entenda uma coisa, pessoal. O nosso cérebro, ele é plástico. Existe algo chamado plasticidade neuronal. Plasticidade neural. Novas conexões são criadas independentemente da idade, do momento. As conexões são criadas a todo momento no nosso cérebro. Se você decide conscientemente levar seu elefante por um outro caminho, essas conexões serão criadas. Vamos falar, em vez de conexões, para que você entenda o caminho do elefante. Imagina que o elefante está numa floresta e ele tem aquele caminho que ele segue. O caminho já está marcado. O que você precisa fazer é puxar o seu elefante para um outro caminho que está ainda cheio de mato, está ainda cheio de folhas, e começar a guiar o elefante nesse caminho. Só que o seu elefante vai andar devagar no começo, porque ele não conhece. Não conhece. E a partir do momento que ele for conhecendo o caminho, ele vai andando mais rápido. Então, o primeiro ponto, como eu sempre digo, é você criar essa identidade de chefe de cozinha, não sei o que você queira, partir para esse ramo de culinária, ou para num futuro, inclusive, ensinar pessoas, cozinhar para as pessoas, vender o seu produto para as pessoas, para você ajudar as outras pessoas. Então, você tem que, primeiro de tudo, criar essa identidade. Logicamente, o seu elefante, ele vai relutar. Ele vai relutar, porque ele não está acostumado com isso. Não está acostumado com isso. Então, você criou essa identidade, perfeito. E agora, cria o seu destino e começa a dar os primeiros passos. Qual que é o primeiro passo? Se você, que é a terceira dica que eu dou, né? Que você focar no presente, no aqui e agora. Né? O que você precisa fazer? Você conhece alguma coisa de cozinha? Ainda não. Então, o primeiro passo, o que é? É aprender. Aprender a cozinhar, aprender a fazer cursos. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que destrinchar, porque o seu elefante, que ele está vendo esse obstáculo muito grande. Eu nunca trabalhei nessa área de culinária, ou eu nunca realizei esse sonho. Não vou realizar. Está um obstáculo muito grande para o elefante. Desce tudo isso. O que eu preciso primeiro? Aprender. Segundo, treinar. O que eu preciso treinar? Fazer comida X, comida Y. Bem pouquinho. Vai indo devagar. Vai dando um passo de cada vez com o seu elefante. Deixa ele acostumando com aquele caminho. E a partir do momento que você for fazendo, isso aí vai reforçando a ideia que o elefante... será que eu cozinho bem mesmo? Será que eu levo jeito para isso? Quanto mais você começa a fazer nos pequenos passos, mais você vai convencendo o seu elefante que ele pode e consegue trilhar esse novo caminho. E aí você precisa ter, logicamente, a coragem de dar o primeiro passo. Esse é o ponto. Não é uma tarefa. André, fácil? Não. Você puxar o seu elefante, você fazer o elefante tomar outro caminho, não é fácil, pessoal. Não é fácil. O elefante leva a sua vida, ele comanda a sua vida. Só que para você mudar o caminho do elefante, você tem que primeiro tomar consciência que você que doma esse elefante. Você não é o elefante, você é o domador. Põe isso na cabeça.
Se a sua vida está no automático, você está sendo elefante. Se você está sendo dominado pelas suas emoções, porque é o que eu falo, tudo que você viu, sentiu, ouviu na sua infância está aí armazenado e formou esse caminho do elefante. O que eu falo para as pessoas, né, muitas vezes, você não nasceu com medo, por exemplo, de barata. As pessoas você não nasceu. Criança, inclusive, pega barata na mão, pega bicho. Você não nasceu com medo de um elevador, que seja, que é pessoas que têm claustrofobia. Você não nasceu com isso. Em algum momento da sua vida você aprendeu. Talvez a criança que tem receio de barulho alto tenha se assustado um dia que a mamãe, vendo uma barata, fala: "Uma barata, sai daqui!" Puxou a criança de lado. Você aprendeu esse medo em algum lugar, em algum momento da sua vida. Só que esse medo de criança, esse pavor que você às vezes aprendeu lá, não tem que te acompanhar na fase adulta. Tem que ficar lá com o elefante, criancinha. O seu domador tem que tomar as rédeas. Opa, eu estou dando esse exemplo para ficar mais claro para vocês, mas isso vale para tudo na vida. Tá? Você não nasceu ansioso, você não nasceu ansiosa. As pessoas chegam para mim falando: André, eu sou uma pessoa depressiva. Você não é. Olha como a pessoa chegou já ao ponto de criar uma identidade para ela. Você está depressiva por algum motivo que a gente tem que descobrir. Em algum momento da sua vida você tem essa depressão. Você não é uma pessoa ansiosa, você está ansiosa. A partir do momento que você fala que você está reforçando o seu elefante e deixando ele domar a sua vida. Você não é, você é o que você quiser ser. André, esta comunicação conosco mesmo faz a diferença, porque eu percebo que muitas pessoas, elas criam, né, algo muito grande para algo que é menor. Na própria neurociência, você é neurocientista também, como eu, na própria neurociência a gente vê essa questão, que a única coisa, né, que o ser humano é, de fato, é o seu nome, que é a sua identidade. O restante, o ser humano está. Às vezes a gente fala assim, né? Nossa, ele é genioso. Mas uma pessoa não é geniosa 24 horas do dia, 365 dias do ano. Então, esta pessoa está geniosa, ela está travada, ela está num quadro depressivo, né? Então, como que você avalia o quanto essa comunicação da pessoa com ela mesma, com o seu cérebro, atrapalha nesse processo de criar algo que é muito maior, né? Como que você vê isso? Você falou um negócio muito interessante, é o que eu falei aqui agora. As pessoas acham, falando em termos de mente, você não é sua mente. Você não é sua mente. Existem, quer ver? É o que eu falo, você não é seu elefante. Existem dois eus, tá? Vou filosofar um pouco, mas Daniel Kahneman também fala isso no livro Rápido e Devagar dele. Existem dois eus. O eu presencial e o eu experiencial e o eu recordativo, o eu projetivo. O que é? Vamos lá. Seu eu experiencial é o seu eu de agora. Tá? Suponha, a gente está vendo a palestra, você está aqui. O que é esse o outro eu? O eu recordativo ou o eu projetivo? É o que eu chamo de falso eu. Vamos lá. O que é? É aquele eu que fica pensando no seu futuro, né, se preocupando com o futuro, ou aquele eu que fica remoendo com o passado, nas suas memórias. As pessoas que ficam pensando, que são dominadas pelo seu pensamento, a nossa mente são os nossos pensamentos. As pessoas que são dominadas pelos pensamentos são as pessoas que estão sendo dominadas pelo elefante. Por quê? Você não é o seu pensamento. Você não é o seu elefante. Você não é a pessoa que está com aquela preocupação lá na frente. Você não é a pessoa que sofreu lá atrás. Você não é essa pessoa. Você não é uma pessoa ansiosa. Você está, nesse momento, com algum problema que você precisa resolver. Você não está. Então, as pessoas se identificam muito com esse falso eu. A gente não consegue pensar, por exemplo, no presente. Você não consegue pensar no presente. Se você está pensando, ou você está pensando no futuro, ou você está pensando no passado. Você não consegue pensar no presente. No presente você vive. E daí a importância de você entender isso. Que você não é
essa pessoa. Se você está olhando para uma pessoa, essa pessoa é criativa. Não, ela não é. Você criou essa imagem dela de acordo com as suas experiências, de acordo com o que você tem de crenças, de experiências, com seus moldes mentais, vamos falar assim. Tá? Então, o que acontece? De acordo com o que você acredita como ser verdadeiro, você começa a fazer julgamentos das pessoas. E de si mesmo. E de si mesmo. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. As pessoas me perguntam, o ano passado eu tive a oportunidade de palestrar no TEDx, e as pessoas me perguntam, André, você não ficou nervoso? Você não ficou ansioso? Você não ficou com medo? Lógico que eu fiquei. Isso aí o medo é uma emoção, eu não controlo a emoção. O que eu controlo é o comportamento. Como eu vou lidar com essa emoção? Eu vou ficar pensando no futuro, putz, como vai ser minha palestra? Ai, meu Deus, e se eu gaguejar lá, se eu falar besteira? Aí tem um monte de gente me vendo. Ai, mas caramba, isso aqui vai para a internet. O que eu vou fazer? Ai, no passado, aquele dia lá, eu fiz uma palestra, eu fiz besteira. Putz, eu vou ficar me baseando no meu falso eu, remoendo o passado, revivendo ou projetando o futuro, pensando negativamente no futuro? Não. Eu vou viver o presente. O que eu preciso fazer agora para não ser a pessoa que eu não quero ser lá na frente? O que eu preciso fazer agora? E aí, eu trilhei o meu caminho até lá. Esse que é o ponto. André, você falou duas considerações bem importantes, né? Que no processo de nós decidirmos a parar de travar o nosso elefante. E aí você falou que muitas vezes, né, um processo é nós enxergarmos um obstáculo muito grande na frente e você, de um modo muito especial, com muita clareza e sensibilidade, trouxe para a gente respostas bastante significativas. Você disse que, além desse obstáculo muito grande na frente, tem uma outra coisa que trava o nosso elefante, que é muitas opções. Nós estamos num mundo hoje de muitas opções. Você entra na internet, o e-commerce te dá opções das mais diversas. As pessoas saem, têm opções de entretenimento, não nesse momento de pandemia, mas tem entretenimento até online, digamos assim. Nós temos pessoas aqui nos assistindo, que são pessoas que têm muitas opções, muitas ideias na cabeça. Eu vejo nas empresas que as empresas têm muita iniciativa e pouca acabativa. O ser humano tem muita iniciativa e pouca acabativa. Para essas pessoas que querem começar, tirar a sua ideia da cabeça e do papel, na busca da realização de algo, e que tem muitas opções, a minha pergunta é: que dica você dá para essa pessoa assumir a diretoria da sua vida e trabalhar o poder da escolha e da decisão? Perfeito. Muito bom, Ci. O problema é que nossas decisões, como eu disse, elas são muito influenciadas pelas nossas emoções. Muito influenciadas, tá? Talvez o que você esteja sentindo agora não reflita as suas verdadeiras emoções. Talvez o que você esteja sentindo agora, nesse momento de pandemia, não reflita quem você realmente é. Que esse foi um momento crítico, foi um momento, na verdade, que nós não havíamos passado ainda. E muitas pessoas estão sentindo isso. Primeiro de tudo, o primeiro ponto que você tem que focar é o seguinte: como eu vou sair desse turbilhão, disso tudo, menos baqueado? Porque, de alguma forma, isso vai baquear, de alguma forma. Baqueou já. Né? A gente já sentiu. Tá? O que eu preciso fazer primeiro para diminuir tudo isso? Para diminuir tudo isso. Se você ficar pensando no que pode acontecer, no que aconteceu, no seu passado, o que aconteceu, ou no que pode acontecer ainda, você não vai resolver o seu problema ainda. Semana passada,
eu recebi a notícia que meu irmão havia sido infectado pelo vírus, pelo Covid. E aí meu irmão ainda mora com meus pais. Porra, na hora que recebe a notícia, caramba, e agora? Ai, vamos pagar para ele ficar 14 dias num hotel? O que faz? É o desespero, na hora é aquela emoção, lembra? Emoção automática, vem. E depois, o que você tem que fazer? Com calma, consciência. Vamos lá, o que a gente tem de recurso? O que a gente pode fazer aqui? E o que a gente não pode fazer? Pá. Tá levando a vida. Tá continuando do jeito que tem que continuar. Da forma que tem que ter. Tá tudo bem por enquanto. Se desespera, acabou. Você não consegue agir. Então, por exemplo, as pessoas que têm muitas ideias, putz, eu não sei o que eu vou fazer. Primeiro de tudo, se você está enfrentando alguma dificuldade, e agora o que eu vou fazer? Primeiro, como você pode diminuir, parar? Você tem que estancar o que pode ficar pior. Tá? Você tem que parar aquilo. Então, prioriza isso. Tá? Você tem que criar uma lista do que você tem que fazer. Putz, eu preciso fazer isso. Primeiro, estancar. Segundo ponto, como que você sai desse ponto e começa a subir? Tá? E como você começa a melhorar? E prioriza isso depois também. Isso é muito grande para o seu elefante, é muito grande. Por isso você tem que trazer no dia a dia. Putz, caramba, para eu estancar isso, eu preciso fazer isso, um monte de coisa. Tá, mas qual que é o mais importante? Ah, isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho, talvez, recursos. E aí você tem que voltar um pouquinho e listar, fazer uma lista. E listar mesmo, viu, pessoal? Nosso cérebro, como a Ci falou, ele é muito visual. Se você não lista, às vezes some do seu cérebro, você não sente aquilo, aquilo lá, às vezes, você nem percebe. Lista mesmo. Então, se você acha que, putz, isso aqui eu não vou conseguir, se eu não tenho recurso, o que é uma... Por que as pessoas estão vivendo nessa agonia agora? O que está acontecendo? O que o nosso cérebro está entendendo? O cérebro de algumas pessoas está entendendo? Que esse ambiente agressivo, ele é muito maior do que os recursos que você tem. O ambiente agressivo que nós estamos vivendo é muito maior do que os recursos que você tem. Você tem que inverter isso aí. Você tem que criar formas de tornar esse ambiente agressivo menor e criar recursos para que você consiga lidar com a situação. E criar recursos para que você consiga lidar com a situação. Tá? Então, muitas vezes você, putz, eu não sei no que eu vou fazer. Primeiro, estanca. Tá com dificuldade? Não pode ficar pior. O que você precisa fazer? É ação, pessoal, é ação. Ficar parado não vai acontecer nada, é ação. O que você precisa fazer para estancar? Tá? Depois, o que você precisa fazer para começar a melhorar dia após dia? Começar a melhorar dia após dia. Putz, mas aí agora eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, talvez eu não tenha isso. O que você faz? Por exemplo, o tempo. Volta um pouquinho, como eu tinha falado. Pega tudo que você faz durante o seu dia inteiro e lista. Lista tudo que você faz. Mas tudo, pessoal, tudo. Você vai ver que você vai encontrar momentos do que você listou que você, isso aqui dá para eu deixar para depois. Isso aqui dá para eu tirar para depois. Não é prioridade agora. Você vai fazer uma lista e vai ver que tem coisas que não são prioritárias hoje, agora para você. E aí você vai eliminando e colocando as coisas que são prioritárias para você. Você tem que priorizar o prioritário. É isso. Isso que eu sempre falo para as pessoas. Prioriza o prioritário. No meu caso, quando parei minhas apresentações no teatro, parei com as minhas palestras, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: tentei fazer apresentações nos finais de semana online. Tentei, não deu certo. Vamos para outra. Ok. Mas se você não tenta ficar parado, você não vai conseguir achar um caminho, uma solução.
Não deu certo, fiz apresentações online e não deu certo do jeito que eu queria. Vamos ao seguinte, os cursos que eu tinha presenciais, vamos transformar para online. Pô, aí começou a dar certo. E, então vamos focar aqui. Deu certo aqui? Foca aqui. Tinha um monte de coisas que eu fazia, manda embora. Você vai para depois, não é prioridade agora. E traz para você o que é prioridade para você. Tá? Então eu estanquei, fui testando, não foi dando, testei um momento, deu certo, e agora eu estou num outro teste de um outro produto, de uma outra dinâmica que eu vou fazer. Tá? Em relação a palestras e o show. É isso. Respondi-se? Total, eu estou anotando. Gente, eu sou uma aluna disciplinada. Eu fico anotando aqui. Eu aproveito muito para a minha própria vida, é muito esclarecedor. Nós temos uma pergunta aqui, a última pergunta. Eu sei que nós temos muitas perguntas, não dará tempo, mas nós colocaremos uma última pergunta na tela. Como a hipnose pode me ajudar a conversar com o meu elefante? Rodolfo, né? Que legal a sua pergunta. O Rodolfo é nosso apoiador da Oriente Digital, maravilhoso. Empresário, ele nos ajuda aqui a fazer essas transmissões. É uma pessoa muito querida. E essa pergunta do Rodolfo eu também faço para a minha própria vida. Estou bem curiosa. A hipnose, pessoal, é uma forma de você conversar com o seu elefante na língua dele. Vou resumir dessa forma, tá? Para que você entenda. E como que ela pode te ajudar? Uma coisa que você tem que entender é que toda hipnose é auto-hipnose. Tá? Não existe eu ou alguém hipnotizar você. As pessoas têm receio, têm medo da hipnose, eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas para que você entenda, quando você está assistindo a um filme, você está tão focado naquele filme, que muitas vezes você, um filme dramático, você começa a chorar. Quando você está chorando, você está o quê? Emocionado. E quando você está com a emoção, você está com o seu elefante. Certo? Então, quando você está assistindo o filme, você está hipnotizado. Você tá, aquele filme está conversando com o seu elefante. Então, para você entender, a hipnose simplesmente é isso, é foco e concentração. O que acontece no filme não é real. Não é real. E por que você chora? Porque aquele filme consegue conversar com o seu elefante. E é assim que a hipnose pode ajudar na sua transformação. Porque você consegue conversar a língua do elefante. Você consegue fazer com que o seu elefante comece a trilhar aquele caminho que ele não conhece. De uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida. Como eu disse, hipnose é o quê? Foco e concentração. Quando você está focado em algo, você está fazendo um trabalho, você está em hipnose. Se alguém te chama, às vezes você nem percebe. Aí precisa da pessoa te chamar a segunda vez, aí você sai daquele transe. Isso é hipnose, pessoal. Então, a hipnose ela pode ajudar exatamente desta forma. Você conversa diretamente com seu elefante, você economiza tempo, economiza energia, porque seu elefante passa a trilhar o caminho que você quer. Passa a fazer o que você quer. Existe uma forma de você... como que eu posso falar? Você mudar o caminho do elefante através da repetição. Você repetir suas ações dia após dia, você vai ensinando seu elefante devagarzinho qual que é o caminho que ele tem que tomar. A hipnose simplesmente potencializa essa conversa. Você consegue, de forma repetida, através da hipnose, fazer com que o seu elefante entenda melhor o que você quer, para que ele consiga trilhar esse caminho. Sensacional. Sabe o que eu estou pensando aqui? Você que ficou conosco até agora, nos assistindo, refletindo, né? Pensando no seu próprio elefante. Estou vendo aqui também que nós estamos com a Marivel Duncan nos assistindo. Marivel vai palestrar para nós na sexta-feira. Seja bem-vinda. Obrigada. Super palestra da Marivel para nós na sexta-feira. O William Borghetti, que palestrou para nós ontem, também está aqui nos assistindo. E a todos vocês que prestigiam esta live tão esclarecedora. Seja você nosso funcionário,
nosso professor, nossa comunidade, os pais dos nossos alunos, os seus próprios convidados, André. E eu estava pensando aqui o seguinte, agora à noite, queria fazer um desafio para o nosso telespectador, posso? Pode, lógico. As pessoas que estão nas suas casas, de repente, convidarem o seu elefante para estar contigo. De repente, se você gosta de um vinho, se você não bebe alcoólico, o seu suco ou a sua água, ou de repente a sua cerveja, pega ali o seu petisco, você e o seu elefante. Eu, particularmente, vou sair daqui a pouquinho, vou para casa, eu quero levar o meu elefante no meu carro comigo, o meu elefante vai tomar banho comigo esta noite, vai jantar comigo e vai dormir comigo. Porque eu quero dar um carinho no meu elefante. Pessoal, a gente tem que dar um carinho. Imagina domar esse elefante, um elefantinho, né? Ficar calminho. Eu sei que você tem um áudio maravilhoso, que é um trabalho de hipnose, até para relaxamento, né? Por favor, fala pra gente. Dani, obrigada. Fala pra gente desse áudio. A gente consegue ter o seu áudio já para ouvir hoje à noite? Putz, consegue sim, sim. Aliás, Marivel, beijo para você também, o Borghetti. Beijo, irmão. Puta, Marivel tem uma palestra maravilhosa, vocês vão adorar, tenho certeza. Esse áudio, eu tenho um áudio de auto-hipnose para relaxamento, para se vocês quiserem, que vai te ajudar a diminuir o estresse, diminuir a ansiedade durante seu dia, vai te deixar mais calmo, mais calma. É um áudio de auto-hipnose para relaxamento. Se você quiser, é só entrar no meu Instagram, tá? Não sei se vão colocar aqui o meu Instagram, é André Atier Oficial. Aê! Valeu, André Atier Oficial. Esse aí é o Instagram. Entra no Instagram, começa a se você quiser seguir, putz, tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo que complementa, inclusive, essa palestra. Tem estudos científicos demonstrando o que eu falei, tem sobre hipnose, sobre neurociência. Então, esse é meu Instagram. É um prazer ter você com a gente lá. E no link da descrição da minha bio, você pode baixar esse áudio de auto-hipnose. Então, clica no link da descrição da minha bio e lá vai ter a opção áudio de auto-hipnose. Você pode baixar gratuitamente e você pode já escutar a partir de hoje. A dica que eu dou é escutar esse áudio por no mínimo 21 dias, né? Para que você consiga resultados maravilhosos para você e consiga se sentir mais calma, com menos estresse e menos ansiedade. E, inclusive, tem pessoas que me relatam que até melhoraram a qualidade do sono ouvindo esse áudio. Sensacional, eu vou ouvir. Pessoal, uma palavra aí no telão, por que valeu a pena estar aqui essa noite? Aprendizado. André, você é um querido, uma pessoa com um sorriso belíssimo, um conteúdo de qualidade, traz para a gente tudo isso com muita clareza, com uma elegância, né? Uma elegância comunicativa, acolhe as pessoas. Eu, particularmente, sinto-me muito grata pelo que aprendi hoje com você. Realmente, essa metáfora do elefante vou levar para a minha vida. E quero te agradecer, em nome da Fundação Abraham Kaczynski, do Colégio Barão de Mauá, por estar conosco nesta noite. Foi incrível. E quero aproveitar esse momento também para já avisar quem vai ser o nosso convidado de amanhã. Porque hoje nós estamos aprendendo a domar o nosso elefante. E amanhã, né, como que está o nosso elefante Gastão? Então, nós vamos ter aqui a nossa querida Maria Fiorini. A Maria Fiorini é advogada, pós-graduada em Direito Tributário, Direito Previdenciário, especialista em Direito da Família e Finanças. Ela é sócia proprietária do escritório Fiorini Advogados, em Santo André, e ela vai falar para a gente amanhã endividamento em época de pandemia. Vai dar dicas para as pessoas saírem do endividamento, um tema bem importante. Porque o endividamento também atrapalha o nosso elefante. Querido, sensacional. Um beijo. Obrigado, Simone. Você. Gratidão. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Aniversário da Sônia.
Hoje, Sônia. Ah, parabéns! A Rosana, só para a gente fechar, a Rosana é daquela que o domador quer ir para a academia e o elefante vai para a padaria. A Sônia é o contrário, né? Ah, é? Doma o elefante, bebe água, come lixia, super saudável. Aproveito para encerrar aqui, Soninha, com uma homenagem de feliz aniversário para você, nossa coordenadora querida. Um beijo. Beijo, parabéns também, viu? Parabéns, Sônia. É isso.